Elas já têm o poder da vida. Dominaram muito bem o mais importante território da humanidade, o lar. Mas as barreiras se romperam. Elas dominam outros espaços. Olha, e com muito louvor. O poder, ou melhor, a liderança em esferas públicas e privadas não as assustam. Pelo contrário, elas sabem muito bem o que estão fazendo. Mas como é estar diante de decisões difíceis, antes exclusivamente masculinas? Separar o coração da razão. Como mulheres fazem isso? E como se fazer respeitar numa sociedade que ainda mantém resquícios do machismo? E são apenas resquícios ou o machismo persiste com força? E como os filhos as veem? E como veem o pai, marido, companheiro deste século? Essas e outras questões no Curtas e Finas especial As Mulheres no Poder. Eu tenho a honra de receber nos estúdios da Agência SA, no seu programa Amazônia SA, figuras ilustres, mulheres muito respeitadas e também muito queridas pela nossa sociedade. Eu começo com a arquiteta e primeira-dama do Estado, Marlúcia Cândida, também a nossa querida Márcia Regina, ela que é chefe da Casa Civil, também com Cita Maia, secretária de Mulheres do Estado do Acre, e também a nossa querida Kátia Rejane, que é procuradora-geral adjunto para assuntos institucionais, jurídicos e administrativos. Grande, né? Para todas, muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. E parabéns pelo seu programa. Você tem uma qualidade de apresentação que nos remete a vir aqui hoje falar e nos deixa muito à vontade por sermos mulher, por tratarmos de assunto tão comum que deve ser a você também. Ai, que bom. Olha, pra gente da agência, toda essa equipe aí que vocês estão vendo, é uma honra e eles estão muito felizes também em receber vocês, assim como eu. Mas a gente começa a debater sobre o tema As Mulheres no Poder. São muitas as mulheres que hoje estão à frente da sociedade em cargos de muita repercussão nos rumos da nossa vida. E a gente começa perguntando, mas como é ser mulher e estar no poder? É um desafio, né, permanentemente, constantemente, do exercício de conciliar, como você bem falou na abertura do programa, conciliar a razão com o coração, com as emoções, né? E ao mesmo tempo é um desafio muito grande porque nós precisamos estar reafirmando constantemente a nossa competência. É um duplo desafio. É um desafio de exercitar de uma maneira diferenciada o poder, até porque nós somos mulheres e somos diferentes, e por isso mesmo nós buscamos exercitar o poder de uma forma diferenciada, mas ao mesmo tempo nós temos que estar provando constantemente a nossa competência de estarmos ocupando esses espaços. É um desafio diariamente, né? Não é fácil. Eu imagino. A Márcia já foi secretária de Segurança do Estado. E eu imagino que essa carreira tenha sido para você não só difícil, mas também uma grande quebra de paradigma na questão do gênero, né? Você pode compartilhar com a gente isso, Márcia? Foi, sem dúvida, porque eu não fui a pioneira, a doutora Salete Maia, do Ministério Público, tinha sido a primeira secretária pública, né, secretária de Segurança Pública do Acre, mas sem dúvida foi um momento muito desafiador. Primeiro porque a segurança pública é um ambiente masculinizado, mas o desafio foi muito bom porque, acima de tudo, acima da questão do gênero, se tinha uma proposta de trabalho, uma proposta de gestão, numa configuração em que a secretaria era muito coordenadora da política de segurança pública e não a executora. Eu imagino, Márcia, que durante o teu trabalho à frente da secretaria, tu tenha vivido algumas situações reais a gente pode chamar tranquilamente de preconceito, né? Porque a gente vive numa sociedade genuinamente machista e a gente vai já falar sobre isso também. Uma situação real que você possa pautar para a gente? Bem, era diária. Eu, na verdade, nunca tinha
vivido ao longo da minha vida profissional qualquer tipo de discriminação. Na segurança pública era uma reatividade da sociedade. Era como se fosse incompatível uma figura feminina, talvez pequena, eu sou uma mulher pequena, mignon. Então, eu via a reatividade não tanto das instituições, porque no fato do trabalho do dia a dia, você estava lidando com pessoas com níveis de informação que permitia que eu estabelecesse um diálogo com as corporações, que eles entendessem do que a gente estava tratando de um problema ou de uma situação, então saiu o foco da mulher. Mas com a sociedade de uma forma geral, existia muita cobrança. Né? Era como se tudo que estivesse acontecendo na área da segurança pública, que continua acontecendo hoje, que vai continuar acontecendo, infelizmente, porque a gente vive um momento difícil de relação humana do mundo, comigo não fosse permitido. Mas Mila, eu vou te dizer uma coisa, acho que tudo isso, quando eu percebia, eu tinha a exata noção da responsabilidade que eu tinha e isso me fortalecia para fazer mais. Para saber que, como a Concita falou, tinha que fazer com muita competência. E aí eu acho que o lado feminino, o lado de conseguir conciliar, a mulher tem essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu conseguia, trabalhando muito, eu trabalhava mais de 12 horas por dia, tinha uma equipe maravilhosa, mas fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Era trazendo equipamento, era trazendo curso, era, sabe, fortalecendo as polícias naquilo que naquele momento era o principal, como armamento, equipamento, mas tentando me dar o máximo para que esse Estado pudesse ter uma segurança pública que ele mereça ao mesmo tempo. Deu um show, né? Deu um show. Com certeza. A mulher tem feito muito aí, Brasil afora. Eu estou assim meio paramentada, Margaret Thatcher, mas tudo isso tem um motivo e daqui a pouco a gente vai estar justificando isso para vocês que estão em casa. Mas também aqui a Marlúcia, que antes de ser primeira-dama, esposa de médico, ela é arquiteta. E essa relação, Marlúcia, com o poder, porque você está sempre ao lado do Tião e você convive com os problemas e com as soluções. Né? Então a gente percebe que efetivamente o Acre tem hoje uma primeira-dama que aparece, que mostra a cara, que diz para que veio e está arregaçando as mangas. Pelo meu nome ser um nome que já estava meio que na praça, por ser arquiteta, por ter placa na rua e as pessoas já conhecerem, então eu estava mais acessível às pessoas, aos projetos das pessoas, aos anseios. Então eu fui muito procurada para dizer, vamos fazer um brechó, vamos fazer um chá, vamos fazer isso. E nós começamos logo com uma campanha, criamos logo o Acre Solidário, fizemos logo uma campanha e foi indo. E, enfim, e aí virou essa coisa da primeira-dama que está sempre ali no gabinete ajudando em alguns projetos. E assim, a equipe do Tião é uma equipe muito receptiva, talvez por ser muito de mulheres também, principalmente dentro do gabinete, né? Muita mulher. Tem mais mulher mandando do que homem para obedecer. Então nós mulheres, a gente se entende rapidinho, uma chama cochicha ali, né, Márcia? Diz, Márcia, isso aqui, a Márcia Marlúcia, isso aqui, Nazaré. Então, essa relação que tem dentro do gabinete é muito aberta. Talvez se fosse mais masculina, talvez eu não tivesse tido tanta participação como eu estou tendo lá no gabinete agora. Kátia também já trabalhou no Juizado da Infância e Juventude, né, Kátia? E esse papel, quando a gente fala da infância e juventude, eu já vou remeter aos filhos também, porque nesse papel da nova mãe, da nova mulher, da nova realizadora, dessa mulher que é determinante na sociedade, né? Que quebra paradigmas, que determina o mercado, muitas vezes o que é vendido e o que é comprado, ela determina o comércio, né? Então, assim, e os filhos nessa coisa toda? Eu vou partir de você, mas eu quero que todas falem, né? Olha só, eles administram isso, né, de uma maneira bem bacana, mesmo porque, assim como a Marlúcia, eu também sempre fui muito inquieta, né? Sempre procurei me superar a cada dia. E desde que eles nasceram, praticamente, eu
nunca assumi só aquele papel de mãe, agora eu vou parar para ser mãe, depois eu vou buscar a minha realização profissional. Eu casei isso, né? Então, eu tive meus filhos trabalhando e esse cotidiano, né? O meu dia a dia mesmo, eles se acostumaram desde sempre. Né? Então, agora lógico que eles sentem falta, né? Lógico que às vezes eu sinto essa carência, nós às vezes precisamos nos deslocar muito, viajar, e às vezes, mãe, você já vai viajar de novo? Né? Às vezes é tão rápido, as coisas acontecem tão rápido que a gente não tem tempo nem de dialogar muito. Quando eu me vejo, já estou saindo com a mala e meus filhos olhando para mim, você já está indo, mãe? Mas assim, eu conto com a compreensão deles, né? Essa relação nossa de compreensão. Eles sabem que eu faço isso por amor, né? Eu abracei a minha carreira do Ministério Público por amor. Eu tive muita sorte de, logo que entrei, né? Passei 9 meses no interior, trabalhando com todo tipo de assunto, mas quando eu vim para a capital, eu fui substituir no Juizado da Infância e Juventude e me identifiquei totalmente ali, né? Hoje já fazendo parte da administração do órgão, eu continuo assim, superando os desafios, né, que acontecem a cada dia, porque não é fácil. Os colegas me viam assim, a promotora que brinca de casinha porque é da infância e juventude. Era muito complicado e eu dizia, mas eu não vou deixar de ser feminina, eu não vou deixar esse meu lado, eu não vou me dar uma de durona para dizer para me impor. Né? Eu comecei a fazer o meu trabalho aí. E hoje, na administração superior, compondo, né, junto com a doutora Patrícia Rego, outra mulher valorosa, né, nós estamos enfrentando, sim, grandes desafios lá, mas sentindo uma credibilidade dentro do órgão. A própria eleição dela já foi isso, já demonstrou, ela foi bem votada, quer dizer, os colegas acreditam na administração dela, né, e também não me rejeitaram quanto à escolha. Eu já tinha sido escolhida antes pelo Dr. Sami, hoje por ela, mas no início alguns colegas diziam, olha, você está me surpreendendo. Aí eu dizia assim, mas por quê? Eu notava que eles diziam assim, você trabalha, né? Mas eu sempre trabalhei, eu tinha um reconhecimento externo, mas o interno hoje eu conquistei, né, dentro da administração superior. Então é uma experiência interessante também para mim, pessoal, né? Porque eu também posso realizar alguma coisa pelos meus colegas dentro do Ministério Público. Olha só, a gente percebe nos últimos anos que as mulheres elas têm ocupado mais espaços na esfera pública, na privada, né? 48% das empreendedoras do Brasil, dos empreendedores do Brasil são mulheres, na verdade são empreendedoras. Esse é um dado muito interessante do Sebrae. E aí, onde é que eu quero chegar com vocês agora? A gente fala no machismo, a gente fala um pouco do preconceito, de nós mulheres inclusive, porque eu acho que nós mulheres somos muito preconceituosas, principalmente a gente estava comentando no trânsito, né? A gente fala, tinha que ser mulher, e eu ainda grito, e loura? Então rola esses estresses e esses nossos preconceitos, né, bem sucintos. Mas nesse momento, assim, o que eu queria tratar com vocês é essa questão do homem, nesse novo momento que a mulher abraça tudo, né? Não só a família, a casa, mas as empresas, as instituições, o poder público, como a gente tem uma presidenta mulher, que tem uma postura rígida, mas ela também tem uma cara de mãe, né? De mãezona, né? Só que os homens, eles estão inseguros, a gente percebe isso. E ao mesmo tempo, eles ficam delegando para a gente tarefas que eram só deles, né? Inclusive, momentos de crise só sobra para a mulher, né? Esses momentos de resolver conflito, né? A mulher está até precisando daquele ombro amigo masculino e ele não, você resolve, você é capaz. Então, quer dizer, a gente é culpada disso também. Como é que vocês veem esse homem que está inseguro com essa mulher, nessa nova mulher? Eu acho interessante essa sua colocação, Mirla, porque, na verdade, nós mulheres, nós temos a capacidade de nos desdobrarmos. Né? Nós temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, da outra, né? E isso nos permite gerenciar conflitos, sim. Esse papel, inclusive, que os homens esperam que
hoje, né, colocam para que nós possamos administrar os conflitos entre os filhos, muitas vezes alguma situação mais delicada que esteja sendo vivenciada na família, porque nós temos essa capacidade de compreender melhor, né? Agora, concordo com você. Eu acho que esse momento que nós vivemos é um momento em que o empoderamento da mulher coloca o homem numa situação de insegurança em determinadas situações. Isso é bastante visível e a gente pode constatar nas situações, nos relacionamentos, não só conjugais, mas outras formas também de relacionamento, né, de colegas, de trabalho com os quais nós dividimos os espaços de poder. Isso gera esse empoderamento da mulher, e esse empoderamento ele é muito recente. Né? Você vê que nós, até pouco tempo, até 1932, nós sequer tínhamos direito a voto. Quer dizer, há 80 anos somente que nós conquistamos esse direito de votar e de sermos votadas, né, de 1932 para cá. Quer dizer, essa situação é toda muito nova. Ela está, na verdade, a sociedade está ainda passando por esse processo de transformação, de uma nova leitura de papéis, né, dos papéis femininos, dos papéis masculinos. Não é isso, Márcia? E acho que, na verdade, assim, isso foi acontecendo muito naturalmente, mas hoje o homem percebe que ele tem uma mulher plena, tão capaz quanto ele, e ele tem que realmente também saber lidar, ajudar mais, saber que ele vai ter que dividir mais. Porque ele é cobrado. Ele é cobrado também. Ele é cobrado. E diz que o século XXI, né, que nós estamos vivendo, é um século feminino. Ele traz uma feminilidade maior, porque existe uma sociedade mais complexa. Hoje, o que acontece na Europa interfere na nossa vida aqui no Acre, e lá em Marechal Thaumaturgo vai interferir também. Então, como é que nessa geração que sabe, tem um contingente maior de pessoas, tem uma desigualdade ainda muito grande no mundo, como é que essa mulher entra em todos os níveis, a mulher está ocupando todos os espaços, e o homem tem que aprender a lidar com isso. E isso provoca uma mudança. Né? A gente vê que as gerações hoje, elas já são muito mais entrosadas, né, nos papéis, até sexualmente papéis, falando, né? Sabe, as novas famílias, as famílias que são constituídas não mais tradicionalmente homem e mulher. Então você está numa sociedade diversa. Como é que o homem tem que se reposicionar, né, nessa sociedade? E nesses papéis, ajudando, contribuindo e tendo a consciência de que juntos se faz melhor, né? E a mulher, ela é zelosa, ela quer a sua família unida, ela tem essa coisa do cuidado, do aconchego, do agrupar. E acho que o homem está tendo que rever seus conceitos. Olha, no ano que eu nasci, em 1970, Margaret Thatcher assume como primeira-ministra da Inglaterra. E ela ficou 11 anos no poder. E os cinemas do mundo inteiro retratam, através do trabalho brilhante da nossa querida Meryl Streep. Que bom, tá vendo? Meryl Streep, a história de Margaret Thatcher. Mas toda a narrativa do filme está em torno do valeu a pena. E é muito interessante isso, porque ela teve que, naquela geração, que era uma geração ainda bem diferente dessa nossa, ela teve que se tornar muito rígida, a postura incisiva para se fazer respeitar. Vocês se pegam em situações que vocês têm que ser muito firmes, arregalar aquele olho grande e dizer assim, tem que ser feito, né? Meio Dilma Rousseff, né? Para se fazer respeitar? Tem. Sinceramente, a gente vivencia, assim, eu particularmente vivencio situações, inclusive minhas assessorias, né? Você se transforma, você fica uma outra pessoa, mas tem determinados momentos que são necessários, né? Ter o pulso forte, né? E, assim, eu só queria lembrar, falando na Margaret Thatcher, que, assim, nós, trazendo para o Brasil, nós mulheres, somos 52% do eleitorado brasileiro.
representamos 42% do mercado de trabalho. Entretanto, nós, no Brasil, a nossa representação política, ela é muito acanhada ainda, muito. Nós temos na Câmara dos Deputados 9% da participação das mulheres, no Senado 12%. Então, assim, isso é uma situação que nos leva para uma reflexão. Quando você diz, será que valeu a pena a postura, o pulso de ferro, como a gente chamava, né, da Margarete? Eu creio que são situações, nós temos até um relato que eu queria que a Marlúcia colocasse, que é o perfil da Margarete Tati, é aquele outro perfil dela, de quando ela chegava ao marido. Como é, Marlúcia? Quando ela chegava em casa, ela tirava o sapato do marido, para se revelar mulher, né? Deixar o lado de durona na rua e ser mulher, ser feminina em casa. Ser apenas a Margarete. Ser apenas a Dona Margarete. Isso. Mas naquele tempo, eu acho que a mulher, qualquer situação que ela assumisse, ela tinha que ter o pulso forte, né? Teve um tempo que a mulher, ela tinha que usar o blazer com ombreira, porque ela tinha que mostrar que ela era mais masculina mesmo. Né? Hoje em dia não, ela pode trabalhar de alça e ela tem o mesmo respeito do que aquela mulher de ombreira. Então acho que era outro tempo. Hoje, talvez, em algumas situações, até se voltar a ter, a Inglaterra tem uma primeira-ministra, talvez não precisa ser alguém com pulso tão forte, mas alguém com um olhar mais feminino e que diga, olha, hoje a Inglaterra precisa cuidar das questões ambientais, como faz o príncipe Charles. Ele hoje se dedica às questões ambientais do mundo, né? A falar das questões ambientais. Então, não é mais um momento de guerra, como ela também viveu momentos de guerra, né? Momentos de crise, né? De crises, Hoje a crise é outra, né? É isso mesmo, né? Marlúcia. Ela reproduziu um modelo masculino de poder. Ela assumiu aquele modelo masculino. Daquele jeito, ela não seria realmente respeitada. E que acho que hoje tem uma transição. Mesmo às vezes a mulher tendo que ter uma postura mais masculinizada no poder, não acho que nem no poder, mas na esfera de decisão, acho que isso já mudou muito, né? Porque quando você está diante da responsabilidade de decidir, e você tem um objetivo muito claro, você tem um coletivo para atender, você sabe que não vai dar para todo mundo. Quer dizer, a gente está o tempo todo, principalmente acho que hoje o gestor público, o tempo todo ele está fazendo opções. Ele tem uma responsabilidade, ele foi eleito para desenvolver um programa e ele tem sempre que estar tomando a melhor decisão com várias informações que ele tem. Então é claro que ser firme não significa ser autoritário, não significa desrespeitar as pessoas, mas mostrar por que você não pode atender aquele pedido, porque tem toda uma outra situação que você precisa atender. Acho que isso é fundamental. É você ter ética naquilo que você faz, é você respeitar as pessoas, é você conseguir conversar e mostrar a razão da sua decisão. É claro que insatisfação ela vai ocorrer, porque ninguém gosta de se ver contrariado e principalmente quem também tem uma série de responsabilidades a cumprir. Mas acho que hoje em dia, por todo esse avanço que a Marlúcia colocou, que a Concita colocou aqui, a mulher consegue já ser mais, já ter a sua natureza feminina mais bem posicionada, mais tranquila na forma do exercício da instância decisória. Eu diria que é feminilizar, a mulher consegue feminilizar a esfera de poder. Eu diria isso. E assim, as decisões elas não são tomadas só numa esfera do poder. Todas as decisões elas podem ser tomadas por uma esfera, mas ela é vigiada por outras esferas de poderes. Então não adianta um homem falar, tem que ser assim, que vem a promotora de justiça e diz, olha, toma cuidado, porque não é assim. Nós temos as leis, as regras, os controles, né? Você hoje está
tendo que cada vez mais agir com transparência, mostrar, mostrar os porquês das decisões, os porquês dos não atendimentos. Isso, e aí as decisões são tomadas por um conjunto de situações, né? E sempre tendo um objetivo posto, né? Porque eu acho que naquele momento ela precisava fazer isso, né? Ela foi uma das precursoras e hoje nós temos até um agradecimento a fazer, porque hoje você não precisa mais adotar essa postura, né? Porque hoje nós já conquistamos cada vez mais o nosso espaço. E ter esse lado, tanto o racional como o emocional, eu acho que isso ajuda muito você numa esfera de poder, né? Porque por mais às vezes que você tome uma postura racional, que você tenha que se posicionar mesmo ali, fazer valer a sua decisão, mas eu tenho certeza que o seu lado emocional também está presente ali, né, e que a mulher consegue fazer essas duas coisas. Eu trabalhei com o Dr. Sam e ele dizia assim, olha, Kátia, ainda bem que eu tenho duas procuradoras adjuntas ao meu lado, porque eu sou muito racional e vocês conseguem me convencer o lado emocional e eu doso, né, e as coisas saem. Eu acho que hoje a mulher se acredita mais. Não é? Ela tem vários exemplos que fazem também. Ela fala, não, eu posso, sou capaz. E ela encara, e além dela acreditar, ela tem um desafio também, isso é muito, eu acho isso muito legal, muito presente de ser feliz. Sabe? Assim, não, eu tenho o direito de ser feliz. E isso é muito bom, isso né? Mas eu queria voltar também nessa questão do poder ainda, se a gente traz para a questão do Acre, essa marca tão bonita que está sendo colocada de um governo solidário, né? Quer dizer, é uma marca feminina, é uma marca da Marlúcia, é uma marca, né? E isso é muito legal, isso faz nós nos vermos, né? Nós mulheres nos vermos nesse governo. Através da Marlúcia nós nos sentimos lá também, nesse olhar. Consiga falar, eu sei que a Marlúcia quer falar, mas não são características exclusivamente femininas, mas potencializadas na mulher. Piedade, generosidade, solidariedade. Não, a gente chama paixão. Mas a gente está dizendo que isso é mais potencializado na mulher. Tanto que a Margaret Thatcher, voltando para ela, na Guerra das Maldivas, ela foi determinante na guerra. Por quê? Porque foi aí que ela superou a crise de guerra como mulher, com essa característica de piedade, de eu não quero ver o filho da outra mulher morto, porque poderia ser o meu filho, essa visão de todo na relação família, né, núcleo, centro. Então, essas características femininas que são potencializadas na mulher, piedade, solidariedade, temperança, né, que são frutos do espírito, domínio próprio, e que eu acho que Deus soube muito, é uma perfeição divina, né, trabalhar muito isso na mulher, porque ela vem para determinar essas questões principalmente de guerra e paz. Não só nas esferas macro de guerra e paz, mas a guerra e paz no lar, a guerra e paz na repartição pública, né? Então eu acho que é a mulher que efetivamente chega e diz assim, do deixa disso, né? Deixa disso, para com isso, né? Vamos pensar. Vamos pensar sobre o assunto, né, Marlúcia? Mas essa coisa do olhar, do sentimento feminino, né, no governo, seja na questão da solidariedade, começa também com a história do humanizar. Né? O humanizar é muito do acalento, né? De pegar no colo, do acolhimento, de pôr no colo, de dar ombro, de parar para ouvir. Né? E isso foi uma coisa que o Tião colocou no governo desde o começo. Olha, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber receber, a gente precisa parar para dar atenção. Todo mundo teve que se reposicionar diante disso, né? E se autovigiar, dizer, epa, peraí que hoje eu me excedi, hoje eu não soube parar para ouvir, né? Então, foi um exercício
que ele, como médico, eu acho que veio da formação dele como médico, essa coisa de humanizar, né, o atendimento. Mas não é só isso, não é porque o coração dele é muito feminino. É como eu disse ontem na Assembleia, fiz até uma homenagem a ele. Ele não tem medo de sentar à mesa e discutir com um monte de mulher, e pôr mulher na Casa Civil como chefe, pôr mulher na Casa Militar como chefe, e sentar na mesa e dizer, vamos lá, mulheres, o que vocês têm a dizer, né? Olha, eu quero aproveitar e fazer uma pequena homenagem a vocês, vou chamar nosso produtor Marco Broso, vai entrar em cena. Que lindo. Isso é uma demonstração de carinho da nossa mulher, mas eu acho que esse momento flores é um momento são muito sempre legal. bem-vindas. Acho que mulher e flor. As flores perfumam a alma, né? As flores perfumam a alma. Que bom. Mas olha, é sempre bom conversar no Curtas e Finas. O Curtas e Finas, essas perguntas que vocês, enfim, a gente debateu, foram perguntas formatadas pelas Curtas e Finas que estão sempre aqui com a gente. Beijo para elas, Raquel Moreira, Iris Tavares, Regina Kipper, Daniela Kipper. Muito obrigada pela parceria. E a gente vai estar sempre debatendo aí, eu quero que vocês estejam sempre com a gente, sempre que for possível. Muito obrigada e a gente encerra lendo um texto da Lia Luft, que diz o seguinte: para exercer o poder não é preciso nem beleza, nem feiura, nem coisa alguma além de preparo e capacidade, humanidade, ética, honradez, informação, entendimento do outro, respeito pelo outro, para que ele também nos respeite. Para homens e mulheres, o comando é difícil, é solitário. E acreditem, exige cuidado, porque se pode ajudar e também se pode contaminar. Nada melhor do que agir com simplicidade, lucidez e alguma bem-humorada autocrítica em qualquer posto, em qualquer circunstância da nossa vida. Queridas, muito obrigada. A Mulher e o Poder aqui com a gente, Curtas e Finas. Muito obrigada, Marlúcia. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Concita, Kátia. Foi muito bom e a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Obrigadíssima. Obrigada a você e toda a sua equipe. Obrigada. Um beijo. Tá aí matérias muito especiais para você, para a sua família no Amazônia S.A., sempre com convidados assim, importantes, especiais. E olha, matérias que você assiste aqui no programa normalmente são replicadas na revista Amazônia S.A. E lembrando que a sua revista traz matérias também como a que realizamos sobre a Capital Cred, por exemplo. Na matéria, entenda o que é o cooperativismo e como você pode investir na Capital Cred. Tem também o perfil do empreendedor com Manuel Paim e sua trajetória de sucesso como livreiro na Amazônia. Um papo com os Eufônicos, esse trio musical que, utilizando a sonoridade de um instrumento pouco conhecido aqui na nossa região, o ukelele, conquista mais e mais fãs a cada dia. Então adquira a sua revista Amazônia S.A. em livrarias, bancas, restaurantes ou aqui na Agência S.A. com nossa equipe de vendas. E semana que vem nos vemos. Eu vou te esperar, não vai faltar o nosso encontro. Te vejo, se Deus quiser, e Ele quer. Até lá! A Amazônia S.A. é um